Olá novamente, boa noite a todos que estão entrando aqui agora. Vamos começar mais um momento, né, daquela série que a gente já vem fazendo há algum tempo sobre como estudar. Tá? Alguém falou que travou, a gente está voltando aqui. Tá? Vou dar prosseguimento, de qualquer modo vai estar gravado. Hoje a gente vai dar prosseguimento à série que a gente já vem estudando. Aí, não que a gente compreenda que a gente precisa ensinar trabalhar por disciplina, né? Isoladamente, português, matemática, história e geografia. Mas por compreender que é importante a gente, para que a gente possa trabalhar os temas e os fenômenos humanos de forma interdisciplinar, transdisciplinar, né, interligando uns com os outros, talvez seja importante a gente colocar ainda algumas caixas. E aí eu resolvi separar por área. Tá? Inicialmente a área de hoje, sobre como estudar, e aí vocês já viram, né, que tem história, e eu ia fazer junto com geografia, tá? Ia trabalhar numa grande área chamada ciências humanas, tá bom? Mas, novamente, resolvi, do ponto de vista didático, a gente separar as duas coisas para que fique um pouco mais tranquilo, um pouco mais fácil para aqueles que nos ouvem, aqueles que estão seguindo a orientação que a gente já vem dando há algum tempo, né, poderem seguir, tá certo? Então, a primeira reflexão que a gente precisa fazer é exatamente essa, né? A reflexão anterior aqui a toda a nossa discussão. Hoje a gente vai ser muito breve, muito sucinto, tá bom? Mas a observação importante que a gente precisa fazer é que tempo e espaço, eles estão linkados. Desde que Albert Einstein formulou a teoria da relatividade, né, pelo menos divulgou isso, alguns contestam a questão da autoria, mas desde que esse artigo foi divulgado, que a gente passou a ver, a comunidade científica passou a ver tempo e espaço como uma entidade única. E por que isso é importante para aquilo que a gente estava falando? Já que a gente inicialmente estudar esse campo mais amplo, né, geografia e história, a ideia é que não existe separação entre o espaço, aquilo que a gente vai estudar do ponto de vista da geografia, e o tempo, aquilo que a gente vai estudar do ponto de vista da história. Tá? Então, é importante a gente, num primeiro momento, fazer essa observação. Né? O tempo e espaço ocorrem de forma imbricada. Aí eu trouxe aqui uma imagem embaixo da cidade de Salvador. O mesmo espaço em tempos diferentes. Então, essa primeira observação que eu trago para vocês é exatamente para que a gente não dissocie, sabe, geografia de história. Embora, para os fins didáticos, em algum momento, né, se tornar algo prático na vida de vocês, no momento em que vocês estiverem estudando, aí podem fazer. Mas, de antemão, é importante que a gente perceba essa indissociabilidade entre tempo e espaço, entre os acontecimentos históricos e os espaços nos quais esses acontecimentos históricos ocorrem, né, se dão. Do mesmo modo, a gente não pode diferenciar, né, a cultura de um território de um povo. Então, são duas coisas que estão intimamente imbricadas. Cultura e território. Uma cultura se desenvolve num determinado território e esse território se modifica e se transforma a partir do modo em que determinados povos constroem a sua cultura. Só para vocês terem uma ideia, né, povos que moravam em zonas inférteis, como, por exemplo, os fenícios, eles precisaram, como não era possível para eles desenvolver a agricultura, eles construíram barcos e avançaram para o mar. Né? Então, essas duas coisas estão intimamente ligadas, né? A cultura e o território, o espaço e o tempo. Eu achei importante fazer essa observação antes da gente entrar nessa questão específica da história,
porque a primeira lição que eu gostaria que a gente tirasse nesse momento aqui hoje era exatamente essa indissociabilidade. E aí surge novamente aquela pergunta que a gente já tem feito o tempo inteiro. Seus filhos percebem que não existe essa indissociabilidade entre tempo e espaço, ou que o tempo perpassa no espaço e que o espaço é modificado pelo tempo, né? Então, a primeira coisa que é importante a gente observar. Aí vale um monte de coisa, né? As fotos antigas. Lembro que eu gostava muito de ver as fotos antigas da casa onde minha mãe morava, né? E ficava comparando o bairro e tal, a região, o lugar, com o momento atual em que eu estava vivendo. Então, eu olhava a rua e dizia, olha que coisa interessante. Eu gostava de comparar, né, as modificações que aquele espaço em que eu vivia, de algum modo, foi sofrendo ao longo do tempo. Tá certo? Então, essa é a primeira grande observação que a gente precisa fazer quando a gente for encarar o estudo dessa temática. E observem que as provas atualmente, e aí não que eu esteja preocupado com prova, já falei isso para vocês várias vezes, mas as provas modernas, né, atuais, do ponto de vista de seleção, o Enem e tal, e algumas outras provas importantes, já trabalham essas duas áreas juntas. Então, na mesma questão que tem na História e Geografia, e às vezes os alunos ficam perdidos, né? Poxa, isso aqui é um assunto de geografia ou um assunto de história? Onde é que começa a história, onde é que termina, inicia a geografia? Correto? Então, é uma questão apenas didática, né? Isso surgiu lá atrás, quando as disciplinas, quando o conhecimento foi compartimentado e as disciplinas foram cada vez mais se especializando. Tá certo? Então, gravem aí, primeira grande observação, primeira coisa que a gente precisa avaliar nos nossos filhos, e cada um que está estudando, que se dedica a estudar estas áreas precisa fazer, é verificar se dissociam tempo de espaço. Então, se dissocia, está errado. Tem que começar a pensar essas duas coisas de forma junta, né? Imbricada. Vou colocar esse termo aqui, aqueles que gostaram da palavra nova, né, de uma palavra diferente, podem ir buscar no dicionário, como eu já recomendo fazer muitas vezes. Tá bom? Então, vamos adiante. Eu disse que ia ser bem sintético, bem direto. Sobre como estudar história é o nosso tema principal de hoje. E a gente vai começar a analisar aqui algumas coisas que estudar história exige, ou que são habilidades imprescindíveis no estudo da história. Aí alguns vão dizer assim para mim, eu adoro história. Hoje eu conversei com um jovem, se ele estiver nos ouvindo, ele vai se lembrar quem foi, que ele disse assim, poxa, eu adoro história, já estudei a Grécia, o Império Bizantino, estudei Roma, estudei um monte de coisa, todas as civilizações antigas eu já estudei. E aí eu fiquei me perguntando, poxa, é possível um jovem, eu fiquei encantado, claro, mas é possível um jovem gostar de todas essas civilizações e não aprender a estudar história corretamente, né? E não adquirir as habilidades básicas ou os marcos básicos que a gente precisa alcançar nos nossos alunos, nos nossos filhos, quando a gente vai trabalhar esta área, né, que é muito importante, que é a história, tá bom? Então, estudar história, por mais que a gente ache que é estudar um monte de livro, não é, né? A gente compreender primeiro um conjunto de habilidades que são necessárias, tá? E que a gente pode trabalhar no cotidiano, inclusive. Por exemplo, tem muitas pessoas que pensam, do ponto de vista histórico, embora não saibam muitas histórias, mas pensam do ponto de vista histórico, né? Construir essas habilidades, né? E serão capazes de estudar qualquer assunto, qualquer conteúdo de história que lhes apresente, ou então que os parâmetros curriculares modifiquem, ou que os livros recontem, né? E serão capazes de fazer isso em qualquer momento, tá certo? Então vamos lá. Sobre como estudar história, o que é que estudar história exige e o que é necessário a gente focar para que a gente possa verificar se os nossos filhos estão construindo essas habilidades ou se apenas estão decorando, né, um conjunto de textos que constam nos livros para depois tentarem vomitar nas provas, entre aspas, ou responder as questões de prova. Tá certo? Primeiro ponto. Compreender que a história não é linear. E aí eu coloquei duas imagens aqui. A primeira é uma linha reta, três imagens. A primeira é uma linha reta. Então, o primeiro ponto é a gente compreender que a história não é uma linha reta.
Então, ela acontece de modo diferente, em ritmos diferentes, em lugares diferentes. Então, essa ideia, por exemplo, quando a gente divide a Idade Média, né? A Idade Média não ocorreu no mundo inteiro. A Segunda Guerra Mundial, existem povos no mundo que sequer sabem que houve uma coisa chamada Segunda Guerra Mundial. Né? Então, é importante que a gente não compreenda a história como algo linear que acontece do mesmo modo em todos os lugares do planeta. Tá? E tampouco ela é crescente. Né? Muitas vezes ela se assemelha muito mais a essa outra imagem que eu coloquei aqui, né? Uma espiral. E aí eu coloquei assim, invertido de propósito. Porque às vezes a gente não sabe se a gente está, do ponto de vista... A gente pode pegar diversos parâmetros, né? O parâmetro da emancipação humana, por exemplo, o parâmetro da qualidade de vida, o parâmetro do aumento da a diminuição, né, da violência no mundo, por exemplo. A gente pode pegar qualquer um dos parâmetros que a gente não vai saber, e alguns certamente vão dizer que está pior, né? Outros vão dizer, olha, melhorou algumas coisas e tal. Mas é importante a gente compreender que o passar do tempo necessariamente não significa a evolução, né, de muitos aspectos na humanidade. Então, nossos filhos compreendem que a história não é linear. Né? Para os pequenininhos, isso é um pouco mais difícil que eles percebam isso. Porque a primeira coisa que a gente começa a compreender é a questão da passagem do tempo como uma linha. Mas aí a gente pode usar exemplos do nosso cotidiano, na nossa própria família. Certo? De coisas que aconteceram, por exemplo, você faz uma linha do tempo da sua família, né? Você, o esposo, os filhos, e faz a linha do tempo de uma outra família. E aí os pequenos vão perceber que coisas que aconteceram em uma família não aconteceram na outra. Correto? Então, essa é uma forma da gente compreender que a história ela não é linear. Né? Ela não acontece do mesmo modo em todos os lugares e nem todas as pessoas a percebem do mesmo modo. Isso é muito importante. Quando a gente for ver lá na frente a questão da periodização, que também é uma das habilidades importantes, é muito comum muitos alunos de história, que estão estudando a disciplina, dizem assim, poxa, o Brasil não viveu um feudalismo? Poxa, talvez. Né? Algumas... a gente tem aqui, muito próximo a Salvador, um castelo chamado Castelo Dias d'Ávila, né? Lá na Praia do Forte. E alguns historiadores dizem que aqui foi um feudo. Por quê? Porque a estrutura daquele lugar se comportava como um feudo. Mas isso não significa dizer que o Brasil, por exemplo, viveu esse período da história chamado feudalismo ou Idade Média. Né? Muitos povos indígenas viviam aqui, como eu falei anteriormente, sem sequer se preocupar com reis e rainhas, né? Espadas e cavaleiros. Ok? Então, esse é o primeiro ponto. A gente compreender que a história ela não é linear. Ok? Isso é muito importante. Vou dar um exemplo, vou trazer um exemplo agora, interessante na Bíblia, né? Muita gente, às vezes, lê o livro de Samuel, 1 Samuel, depois lê o livro de 2 Samuel, depois lê o livro de Crônicas, depois vai ler o livro de Reis, e as histórias parecem que se repetem e se entrelaçam, e as histórias parecem que são contadas de novo. Por que isso acontece? Porque em um livro, a perspectiva de quem conta é uma, né? Provavelmente do profeta Samuel. No outro livro, a perspectiva é outra. É alguém contando sobre as coisas grandiosas que os reis fizeram. Então, repara como é diferente. Né? Então, eu trouxe um exemplo aqui, talvez que muitos conheçam, mas é apenas para a gente compreender, né? E a gente levar nossos filhos a compreender que a história ela não é linear. Ok? Ela se parece muito mais com esse outro espiral aqui que eu coloquei. E alguns eventos, inclusive, se repetem. Tem alguns teóricos que brincam, né? Dizem assim, que a primeira vez que os acontecimentos históricos se dão, acontecem como tragédia, né? E depois ela se repete como uma farsa. E é interessante que essas coisas aconteçam. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, muitas pessoas se perguntavam se era possível o nazismo, por exemplo, ressurgir e nascer novamente. E algumas experiências, na década de 70, na década de 80, replicaram ambientes
controlados em universidades em que aquela mesma lógica do nazismo floresceu. Ok? Então, essa primeira habilidade eu gostaria que vocês gravassem. Se tiverem alguma dúvida, me encaminhem para a gente poder discutir um pouco mais dela. Ok? Repara que eu não disse assim, a primeira habilidade é compreender a pré-história. Eu não falei isso. Poderia ter falado. Já que é um dos primeiros assuntos que as pessoas costumam estudar quando começam a estudar história. Por que eu não fiz isso? Porque, novamente, nós não estamos preocupados com o conteúdo, com a informação. Ok? Até porque essas informações podem mudar. Mas vamos lá. Compreender que existem micro-histórias nos grandes acontecimentos históricos. Né? E aí eu citei o exemplo que eu tenho um aluno que eu brinco com ele, dizendo que ele foca muito mais nos micro-acontecimentos do que nos grandes acontecimentos. Isso não quer dizer que um é mais importante que o outro. Né? Eu coloquei aqui duas imagens. Uma da Revolução Francesa, uma imagem simbólica da Revolução Francesa, onde tinha um monte de gente vivenciando essa questão da Revolução Francesa. E aqui do lado eu tenho a história de Dona Marie Claire, né, lá do interior da França, onde ela, no exato momento onde estavam tomando a Bastilha, Milady Marie Claire estava lá arando o seu campo, quando de repente ela começou a ouvir alguns estrondos e tal, né, e sequer sabia que estava acontecendo alguma coisa num lugar chamado Bastilha. Né? E nesse dia, essa senhora chamada Marie Claire, ela estava muito preocupada porque o filho dela tinha saído, não tinha dito para onde é que ia, né? E ela estava muito desesperada. E logo após essa foto, essa pintura aqui, algumas pessoas, algumas outras senhoras vieram ao encontro dela para dizer que estavam muito preocupadas com os filhos, porque alguns filhos saíram de casa para algum lugar, um evento e tal, e até agora, até aquele momento, não tinham retornado. Né? E aí a história de Marie Claire continua, paralela à história da Revolução Francesa. Reparem que essa história da Marie Claire é uma brincadeira. Né? Eu não conheço a história dessa senhora que está aqui na foto, mas eu não tenho dúvida que na Revolução Francesa aconteceram muitas micro-histórias. Cada ser humano que vivenciou aquele evento tem uma história específica para contar. Eu me lembro, aqueles que são mais velhos vão se lembrar, do 11 de setembro de 2001. Eu me lembro exatamente o que eu estava fazendo naquele dia em que os aviões se chocaram com as Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Eu não vou entrar no mérito do que ocorreu ali, existe uma outra discussão que a gente vai ver daqui a pouco, né, que talvez possa ajudar vocês nessa questão, mas eu me lembro exatamente do dia, exatamente o que eu estava fazendo e qual o significado daquele evento na minha vida e no meu cotidiano, principalmente naquelas semanas que se sucederam ao ataque das Torres Gêmeas. A gente agora está vivenciando um momento histórico importante em nível global, que é o surto do coronavírus. Cada um de nós teremos uma história específica de luta, de vitória ou de derrota para contar deste momento que estamos vivenciando. Então é importante a gente compreender que existem micro-histórias nos grandes acontecimentos históricos, ok? E é interessante isso porque muitas vezes alguns alunos se prendem demais ou na macro-história, esquecem que existem micro-histórias, pessoas reais, de carne e osso, vivenciando aqueles acontecimentos, mas também outras pessoas focam demais nas pequenas histórias. Então é importante encontrar um equilíbrio. Tá? Embora eu sou muito mais apaixonado, acho muito mais interessante as micro-histórias, né? As histórias individuais das pessoas que vivenciaram determinadas coisas, tá bom? Então, é importante isso, compreender que existem micro-histórias nos grandes acontecimentos históricos. Seus filhos, quantos livros, por exemplo, ambientados nos grandes eventos históricos que já ocorreram na história da humanidade, seus filhos já leram, que se referem às micro-histórias? Né? Quantos desses? Quantas micro-histórias a gente conhece de eventos que foram macro, que aconteceram no mundo inteiro?
E de que modo a gente relaciona essas micro-histórias, essas pequenas histórias, como eu acabei de brincar aqui, com a história da Milady Marie Claire, com a história da Revolução Francesa. Né? Só para finalizar a história dela, o filho dela tinha ido lá também ajudar os camponeses, né, e os pequenos burgueses lá da França a derrubar a Bastilha. Na Revolução Francesa, ela nem sabia o que era Bastilha, não sabia o que era a Revolução, mas a vida dela foi fortemente afetada por este evento. Tá? Então, essa é uma habilidade muito importante. Gostaria que vocês ficassem atentos a isso. E como é que a gente pode trabalhar isso de forma simples? Eu sugiro a gente começar com as nossas próprias vidas, né? De que modo? Vamos pegar aí os exemplos de fatos históricos dos últimos 30 anos no Brasil e vamos começar a fazer entrevista com os pais, com os tios, com os primos, né, sobre o que esses fatos significaram na vida deles, né? Como é que eles perceberam esses fatos. O que eles estavam fazendo, por exemplo, quando a gente elegeu aqui no Brasil, em 1990, o primeiro presidente através do voto direto, depois de, esqueci a quantidade de anos aqui, mas depois de uma quantidade muito grande de anos, depois de 24 anos. Né? Então, é importante a gente fazer isso de forma simples. Como é que a gente aprende a conectar as micro-histórias com os grandes acontecimentos históricos? Desse modo, tá certo? Então, esse é o segundo ponto que é importante. Reparem que, de novo, eu não falei de antiguidade, não falei nada disso. Eu estou falando de uma habilidade específica, que é compreender que existem micro-histórias nos grandes acontecimentos históricos. Tá? Existe um parêntese aqui que eu quero fazer, que muitas vezes o fato da gente focar na micro-história faz com que a gente não consiga perceber a macro-história. Né? O exemplo do aluno que eu falei anteriormente. Ele era tão bom nas micro-histórias, ele contava isso de forma tão impressionante, né? Me corrigiram aqui, ao invés de Milady Marie Claire, Madame Marie Claire, ok? Só corrigindo aqui, vou colocar aqui no ar a correção que acabaram de me fazer, ok? Ao invés de Madame Marie Claire, foi Milady Marie Claire. Espero que tenha aparecido aí. Milady Marie Claire foi Madame Marie Claire. Mas vamos voltar aqui, antes que eu me perca. Então, essa é uma habilidade muito importante para a gente garantir com os nossos alunos e com nossos filhos. Tá? E a gente pode fazer isso de forma simples, utilizando a nossa própria história e os eventos históricos que a gente conhece. Ok? E voltando ao exemplo que eu estava colocando do aluno, ele era tão brilhante quando ele ia narrar, por exemplo, uma história específica de um cavaleiro específico que viveu um ano específico, que às vezes ele esquecia da macro-história que envolvia as motivações desse cavaleiro, em primeiro em ser cavaleiro, e segundo em ir para onde ele estava destinado a ir. Tá certo? Então, esse é o segundo ponto que eu gostaria de apresentar para vocês, que é compreender que existem micro-histórias nos grandes acontecimentos históricos e que são grandes sociais próximos. Saber reconhecer e utilizar fontes históricas. E aí eu coloquei aqui, né, os exemplos. Coloquei um jornal antigo, coloquei dinheiro antigo, coloquei a máscara que a gente está utilizando agora na pandemia. Daqui a 30, 40 anos, quando um historiador achar uma máscara como essa, certamente vai tratar essa máscara como um artefato, como uma fonte histórica e que poderá falar muito sobre esse tempo em que a gente está vivendo nesse exato momento. E aí, só para deixar mais claro, porque o slide não tinha espaço para a gente colocar a variedade, a gama de fontes históricas que a gente possui, né, são todos os rastros de uma civilização, de um povo, inclusive os relatos, as histórias orais, aquilo que a gente conta, aquilo que vai passando de pai para filho. Então, seu filho reconhece as fontes históricas. Quando seu filho pega lá um jornal que você guardou de 3, 5, 10 anos atrás, ele compreende, meu pai, isso aqui passou, já tem 10 anos que isso aconteceu, né? Olha que coisa interessante, né? Eu vou guardar aqui. O que isso aqui me diz desse tempo de 10 anos atrás? Ok? E aí, assim, só para dar mais exemplos, a certidão de nascimento de vocês
é uma fonte histórica, os documentos que vocês têm é uma fonte histórica, o lixo que vocês produzem é uma fonte histórica, será uma fonte histórica. Né? Imagina, uma vez eu fiz uma brincadeira na sala de aula dizendo isso. Imagina daqui a 30 anos um historiador ter acesso ao lixo da casa de vocês. Quantas coisas esse historiador vai poder saber sobre vocês. E aí um exemplo prático que vocês podem fazer. Vocês podem pegar um conjunto de objetos, colocar em cima da mesa, que vocês iam descartar, e brincar com seus filhos, dizendo, vem cá, meu filho, o que você pode dizer aqui da nossa família, só olhando esses objetos aqui? E aí vai estar lá um biscoito recheado, aí você vai saber que a família come biscoito recheado. Se tiver 2 pacotes, pode ser que tenha 2 filhos, ou então um filho mais gordinho, tipo eu, que gosta de comer mais. Se tiver uma lata de leite condensado, também vai saber que gosta de comer leite condensado. Se junto com a lata de leite condensado tiver uma cápsula de metformina, vai dizer, olha, esse camarada tem diabetes, mas gosta de tomar leite condensado. Então, imagine a quantidade de informações que a gente não pode trabalhar, né, a partir dessa habilidade que eu acabei de colocar aqui, né, reconhecer e utilizar fontes históricas. Tudo isso que a gente produz, do ponto de vista civilizatório, tá? Tudo isso que a gente produz do ponto de vista civilizatório, vou só voltar aqui, são fontes históricas e precisam ser valorizadas. Bem devagarzinho. Eu coloquei esses 3 exemplos aqui, mas vocês podem pensar uma variedade. Eu fico me perguntando, por exemplo, a quantidade de material no YouTube, audiovisual, fitas, cassetes, né, fitas de vídeo, que são fontes históricas. Então, nossos filhos sabem reconhecer isso, nossos alunos reconhecem isso, eles conseguem interpretar essas coisas, eles conseguem dar sentido e significado, tecer comentários sobre a cultura, né, daquela parcela da população ali, de uma família, de uma cidade, de um povo, a partir desses artefatos. Né? Quando você leva seu filho num museu, que ele vê lá uma espada antiga, ele é capaz de imaginar assim, puxa, olha como é que era a guerra antigamente, não se usava arma de fogo. Ele é capaz de fazer esse tipo de relação? Então, se ele faz isso, ele está bem, aí ele consegue reconhecer, né, e utilizar essas fontes históricas, tá bom? Então, observem isso e trabalhem isso com os filhos e com os alunos de vocês, ok? Outro ponto importante, esse é muito importante, e esse gera muita confusão, tá? Compreender que naquilo que a gente chama história oficial, aquilo que vem nos livros, muitas vezes, aquilo que vem nos trabalhos acadêmicos, tá? Existem disputas entre as diferentes narrativas. O que é a narrativa? Né? O modo de contar a coisa. E aí eu coloquei 2 imagens, novamente, aqui bem descontraídas. Uma, indígena pintando, né? Tem uma propaganda 20.000 descoberta do Brasil. Ele vai lá, risca a palavra descoberta e ele coloca lá escrito início da destruição de nossa cultura e pilhagem das nossas riquezas. E aqui eu coloquei do lado a foto das caravelas, né? Os portugueses chegando no Brasil. Acabaram de comentar aqui dizendo que o álbum de família, só retornando à questão que a gente colocou antes, o álbum de família é uma importante fonte histórica. Muito bem, Dani, isso aí, o álbum de família é realmente, sim, uma importante fonte histórica, viu? Compreender que existem, voltando aqui ao que eu estava falando, compreender que existem disputa entre essas narrativas, ok? Durante quanto tempo os nossos livros de história vinham escrito que o Brasil foi descoberto, né, em 22 de abril, né, de 1500. E de um tempo para cá, a gente começa a ouvir outra narrativa. Diz, olha, peraí, não foi bem assim. Antes dos portugueses chegarem aqui, já existiam povos que habitavam esse continente. E eles também estão contando a sua versão da história. Em relação, por exemplo, às pessoas escravizadas, né, os africanos, as pessoas que moravam na África, que foram escravizadas, a mesma coisa. A ideia era de que a gente estudava nos livros de histórias, parecia que os ingleses chegavam lá, portavam lá no porto da África, e lá jogavam as redes, né? E as redes caíam em cima dos negros que lá estavam, e colocavam esse pessoal no porão, e eles vinham para cá.
e chegavam aqui e ficavam dóceis, trabalhando nas fazendas, porque eram muito, entre aspas, muitas vezes, seres menos evoluídos, por exemplo, do que os brancos. Era essa a narrativa oficial. De um tempo para cá, a gente já começa a verificar uma outra narrativa. Diz, olha, peraí, não é bem assim. Na África também tinha reinos. Né? E esses reinos também entravam em guerra uns com os outros. Ok? E essas guerras que tinham uns com os outros também geravam escravos lá. E aí vem uma outra potência europeia também, escravagista, ia lá e comprava os derrotados de determinados povos, né, que perdiam a guerra lá nesses espaços e traziam para cá, para o Brasil, à força, separavam-se famílias, e essas pessoas eram tratadas aqui, né, como escravas. A escravidão não começou em 1500, já existia escravidão no mundo desde que a gente se entende por civilização, ok? Mas, assim, chegando aqui atualmente, a gente já tem outra narrativa de que essas pessoas que vieram para cá não só foram escravizadas, mas elas também resistiram. Então, existiram muitos negros que também, ao estarem aqui, não aceitaram a condição de escravo, né, e também quiseram contar a sua história, a sua versão da história. Daí a gente começa a ter novos heróis, novos símbolos e por aí vai. Tá? Então, é importante a gente compreender isso, que existe uma disputa de diferentes narrativas. Tá? Então, eu até brinco isso aqui. Por que isso causa muita confusão? Porque as pessoas começam a dizer assim, um vai e conta a história na perspectiva de um povo, o outro vai e conta na perspectiva do outro. Quem está certo? Talvez a gente nunca saiba verdadeiramente o que houve. Né? Mas é importante que a gente conheça essas diferentes narrativas, né, para um mesmo evento. Tá? Dessa questão do descobrimento, tem uma historinha muito interessante que aconteceu com meu filho. Né? E essa história foi muito legal, porque a professora, ele estava na escola regular, tinha um dever, foi época, normalmente o pessoal faz nas datas comemorativas, né? No dia 22 de abril, e aí junta, né, o dia do índio com o descobrimento do Brasil, começaram a comemorar. Então, o primeiro estudo que ele começou a fazer foi sobre os povos indígenas, os índios. Aí ele perguntou à mãe, a mãe explicou, diz, olha, aqui existiam povos indígenas diferentes, os tupinambás, os guaranis, existia um monte de povo aqui, né? Cada um falava uma língua diferente e tal, e aí chegaram os portugueses. Quando eles chegaram aqui, eles escravizaram alguns índios, fizeram alianças com outros grupos indígenas, ok? E, em alguma medida, eles dizimaram uma grande quantidade, né, daqueles povos que existiam lá em 1500. E aí ele ficou impressionado com a história quando ele ouviu desse modo. Né? E aí ele foi lá, e tinha um deverzinho para ele fazer, ele pintou a oca do índio, né? Embora nem todo povo indígena mora em oca, né? Mas tem lá algumas figuras, alguns símbolos que a gente criou, e o currículo oficial criou também como se fossem símbolos de índios, entre aspas. Né? Nem todo índio, por exemplo, usa pena na cabeça, ok? Alguns usam outras coisas na cabeça, né? Outros adereços, mas assim, a gente acabou colocando tudo numa coisa só. Mas aí ele foi lá, pintou, se identificou com a narrativa dos povos indígenas, logo abaixo tinha o DV2, agora pinte as caravelas. E aí, na hora, ele olhou assim, rapaz, minha mãe não vou pintar, não. Eu não vou pintar essas caravelas, não. E aí se aborreceu com as caravelas, né? Disse que não ia pintar de jeito nenhum, ele não desobedeceu, né? Mas a mãe ficou inquieta e disse assim, tá bom, meu filho, tudo bem. Né? E aí ele explicou, minha mãe, repare bem, os portugueses chegaram aqui, fizeram o que fizeram e agora ainda vou pintar a caravela? E ele era pequenininho, né? Então na cabeça dele pintar era deixar bonito, fazer uma coisa legal. Né? Então ele ficou aborrecido com a narrativa que ele acabou de ouvir, que era uma narrativa que não era a oficial veiculada pela escola. Né? E aí ele disse, olha, não vou pintar. E aí a mãe pediu que ele justificasse para a professora, dizendo por que ele não ia pintar a caravela. Né? E eu fiquei pensando comigo depois que eu vi. Né? Eu disse, poxa, eu aprendo a gostar dos povos indígenas, eu gostei, eles viviam aqui legal e tal. De repente, os portugueses chegam aqui, acabam com tudo, eu vou pintar a caravela. Eu mesmo aqui não vou pintar a caravela, deixa ela sem pintar. Né? Isso, para mim, foi uma história muito emblemática, mas que exemplifica essa coisa do que a gente precisa compreender que existem, né, diferentes narrativas
E aí eu só faria uma pequena mudança aqui no slide, né? Seria compreender que existem diferentes narrativas e que essas narrativas, muitas vezes, estão em disputa. Disputa mesmo. Ok? Então, uma narrativa vai disputar com a outra. Então, um grupo de pessoas vai dizer, olha, essa história aconteceu desse modo. O outro vai dizer, não. Aconteceu desse outro modo aqui. Por que isso acontece? Porque compreender o que se passou no passado, né, nesses acontecimentos, de algum modo, traz, não o resgate, eu nem gosto muito dessa palavra, essa questão de resgatar, mas assim, constrói a identidade do que essas populações, esses povos são hoje. Ok? Então, resgatar aquilo que aconteceu no passado, recontar essa história, ou então ressignificar essa narrativa, ou então ouvir uma outra narrativa para esses acontecimentos, de algum modo faz com que a gente ressignifique, né, e possa construir uma própria identidade. Vou usar um outro exemplo muito particular. Né? Acontece muito com casais que se separam, né? As famílias se separam e os filhos, durante muito tempo, passam ouvindo somente a narrativa, muitas vezes, da mãe. Né? Normalmente os filhos dessas famílias se separam, acabam ficando com as mães. E depois de muito tempo, vão ouvir a narrativa na perspectiva do pai. E, às vezes, a compreensão daquele fato muda um pouco. Tá? Então, quando a gente fala que é importante que nossos filhos compreendam, nossos alunos compreendam, que existem diferentes narrativas e que essas narrativas estão em disputa, isso é muito importante. Até para que a gente não fique esquizofrênico. Dizendo, poxa, eu estudei ontem uma coisa, agora é outra, que história é essa? Ok? Então, é importante que a gente perceba que existem diferentes narrativas e de que essas narrativas estão em disputa. Vamos passar para o próximo. Está muito linkado com isso que eu acabei de falar, das narrativas, né? Já que, na maioria das vezes, a narrativa vencedora, ou seja, a história que está no livro, ou que esteve nos livros, foram contadas a partir do ponto de vista de quem venceu. E aí, quando eu estou falando de vencer, não necessariamente vencer uma guerra. Às vezes a guerra é travada do ponto de vista simbólico, na própria cultura, por exemplo. Tá? Mas não vou entrar nesse mérito, mas é importante que vocês percebam isso. Seus filhos percebem que muitas vezes a história parece que é contada na perspectiva de quem vence. Tá? Eu me lembro que, quando eu era muito pequeno, os filmes que eu assistia pintava, por exemplo, a União Soviética como um país frio, onde as pessoas... Né? Por quê? Porque a gente estava ouvindo aqui a narrativa do ponto de vista dos Estados Unidos. E lá na União Soviética, os soviéticos faziam a mesma coisa, contavam filmes colocando os norte-americanos, né, os Estados Unidos, como um país frio, sem alma e tal. Né? Então, essa era uma guerra de narrativa que aconteceu, por exemplo, alguém colocou aqui, durante a Guerra Fria. E logo aqui embaixo eu coloquei 3 imagens muito importantes e simbólicas. Peguei diferentes culturas, exatamente para não gerar confusão. A primeira é uma imagem que mostra a conquista do oeste americano, dos Estados Unidos. Repara o soldado lá empunhando a espada com a bandeira dos Estados Unidos, numa atitude heróica. Né? Embora a gente já sabe hoje, através de outras narrativas, que a conquista do oeste ocorreram muitos massacres de povos indígenas, né, durante a conquista do oeste nos Estados Unidos. Mas o que ficou nos livros de história? A perspectiva de quem venceu. Né? Não significa que a perspectiva de quem perdeu também não existe. Existe. Mas, na maioria das vezes, a narrativa que vence é a narrativa daquele que vence. Coloquei também aqui uma imagem de Stalin. Stalin foi um ditador da União Soviética, né, durante muito tempo. E aqui é uma propaganda, né, do Stalin abraçando as crianças como um pai carinhoso, caridoso e tal. E sem contar a parte em que ele mandou milhões para a Sibéria, milhões de pessoas morrer na Sibéria. Então, novamente aqui, a história sendo contada a partir da narrativa de quem venceu. Então, existia um grupo na Rússia, nos países soviéticos, que eram muito poderosos. Esse grupo venceu, conquistou
hegemonia naquele território inteiro, e aquelas pessoas que perderam, que eram na Sibéria, e a história dessas pessoas começam a ser contada, né? Essa narrativa, essa outra narrativa passou a ser contada muito tempo depois, tá? Mas olha como colocaram aqui o Stalin bonitinho, tá vendo? Abraçando as criancinhas, né? Do mesmo modo que aqui colocaram lá os americanos como desbravadores, né? Conquistando o Oeste e tal. Ambos os lados foram, do ponto de vista agora humano e até do ponto de vista cristão, genocidas. Né? Aconteceu genocídio em ambos os lados. Tá? E aqui embaixo eu coloquei a imagem de uma propaganda nazista, né? Então, o nazismo, antes de Adolf Hitler fazer o que ele fez, ele primeiro contou uma outra história. Encontrou uma outra narrativa sobre, por exemplo, o legado alemão e a história e o orgulho alemão. E com isso ele conseguiu construir uma coisa chamada orgulho alemão. E uma narrativa que foi desfavorável ao povo judeu. Né? Então, uma das explicações, existem outras também, explicações para a perseguição, né, foi a forte propaganda, né, do partido em relação à influência negativa do povo judeu naquele país. Né? Então, eu coloquei essas 3 imagens, para mim isso é muito forte. É importante que a gente leve nossos filhos a compreender isso. Né? Que às vezes o que está lá no livro não é a verdade, é apenas a narrativa que foi contada por alguém, do ponto de vista de alguém, isso é importante, ok? E vai fazê-los pensar do ponto de vista histórico, né? Compreender diferentes narrativas. É impossível a gente compreender todas as narrativas, mas isso vai levar para que nossos filhos possam compreender outras narrativas, tá certo? Para os menores, a gente pode começar com a história do Brasil aí, com essa história dos povos indígenas, né? Falando dessas coisas. Olha, meu filho, a gente ouviu uma história lá atrás, mas vamos ouvir outras narrativas? Vamos saber também o que alguns povos indígenas falam aqui, o que alguns povos quilombolas, por exemplo, falam, né, sobre essa questão da escravidão. Acho que é importante a gente compreender e ouvir outras narrativas, tá? E aí eu coloquei aqui embaixo, né? Que por isso mesmo, por que acontece isso? Porque são diferentes pontos de vista, percepções de mundo, de existência, né? Pontos de referência. E por isso apresenta contradições. Então um vai dizer assim que Stalin foi maravilhoso, o outro vai dizer que foi, né, o representante do terror lá naquele país. Um vai dizer que os Estados Unidos desbravou o Oeste, conquistou o Oeste, e que aquilo foi um feito, uma bravura histórica, e outros vão dizer, olha, não é bem assim não. Então, por essas razões, a história apresenta contradições. Então, nossos filhos percebem essas contradições? Em que medida nossos filhos percebem essas contradições? Eu queria fazer só um parêntese aqui nesse ponto, que é uma coisa que eu achei curiosa, né? Tem um povo que, num dos documentos históricos desse povo, embora não seja uma coletânea de livros históricos, né, que contou as suas histórias, muito mais as suas derrotas do que as suas vitórias, que é o povo hebreu e o povo judeu. Né? Isso é interessante. Por exemplo, nas histórias bíblicas, a gente vê muito mais derrota do que vitória, por incrível que pareça, né? Muito mais problema e humilhação do que a perspectiva do vencido. Isso é uma coisa interessante, até para a gente mostrar, né, essas diferenças de ponto de vista para aqueles que têm a Bíblia como referência. Tá bom? Vamos passar aqui para um outro ponto também muito importante. Compreender que nós somos participantes. Peguei a imagem aqui feia, horrível, né? E representa um pouco do que acontece. A gente tem grupos mundiais que têm grande poder sobre os acontecimentos históricos, mas nós, seres humanos, não somos marionetes, ok? Nós temos uma coisa chamada escolha.
Então, a ideia, por exemplo, por que eu estou dizendo isso? Muitas pessoas que participaram das campanhas nazistas, né, inclusive de tortura em relação ao povo judeu, muitas pessoas eram pessoas comuns, que tinham filhos, né, que tinham um emprego, que tinham até uma religião, inclusive, mas ajudaram a fazer o que fizeram. Tá? Só que, em última instância, nós temos escolha. Por mais que a história, os eventos, né, as condicionantes econômicas, sociais, culturais, políticas, é importante a gente compreender que nós temos escolha. Existia um contexto cultural, político e econômico na Roma Antiga, muito poderoso, né, em que o líder máximo da nação era representado como um deus, que era o imperador. E muitos cidadãos romanos foram para a fogueira porque escolheram escolheram participar da história de um modo diferente que não chamando o imperador de Ave César. Né? Escolheram a fogueira porque decidiram em seu coração, decidiram na sua mente, né, que deveriam ir na contramão destes acontecimentos históricos. Né? Por conta disso, muitos cristãos foram condenados à morte, à fogueira, aos leões, dentre outras coisas mais. Né? Então, esse exemplo é um exemplo muito forte, mas esse exemplo dá uma dica para a gente de que é importante a gente compreender que nós somos participantes da história. A gente está agora no meio de uma pandemia, uma guerra de informação, alguns chamam de guerra híbrida, onde grupos dizem uma coisa, um outro grupo diz outra, mas nós temos a decisão de como participar desse momento histórico. É sendo colaborativo, é sendo altruísta, é dividindo o que a gente tem, é ajudando os necessitados, ou é sendo individualista, guardando a comida que a gente tem dentro de casa, fazendo estoque de alimentos somente, sem distribuir, dizendo que a gente tem que ficar em casa, mas a pessoa que trabalha na casa da gente tem que ir trabalhar, né? Ou do outro lado também, dizendo que a gente tem que abrir tudo, liberar o comércio, fazer o que tem que fazer, sem se preocupar, por exemplo, com a vida das pessoas. Então, nós temos essa opção, essa escolha. A gente pode escolher como a gente participa desse momento. Né? E isso é uma coisa que Deus nos permitiu, né? Que é a nossa escolha. É isso que nos torna, inclusive, humanos. Tá? E que a gente participa desses acontecimentos históricos com a nossa micro-história. Né? Então, nossos filhos percebem isso. Como é que eles vivenciam esse momento agora? Né? Eu acho muito interessante a gente guardar registros históricos desses eventos que estão ocorrendo, principalmente de janeiro de 2020 até agora. Eu acho importante a gente guardar esses registros, para que eles compreendam que eles fizeram parte desse momento e foram participantes dessa história e de como participaram dessa história. Tá bom? Um outro parênteses em relação a esse ponto aqui, por que isso é importante? Porque quando a gente diz somente, por exemplo, as elites fazem isso, ou então o Estado fez isso, ou então, teve Segunda Guerra Mundial porque Hitler foi lá e fez um monte de coisa. Não foi só Hitler. Foi Hitler e mais um monte de gente que escolheu fazer o que fez. Né? Então, é importante a gente perceber isso, né, de que, de algum modo, com as nossas escolhas, a gente acaba reforçando esses movimentos históricos numa direção ou noutra. Tá? Vamos passar para o próximo ponto. Compreender que os acontecimentos estão conectados em algum nível. Às vezes muito fortemente e outros nem tanto. Mas é importante buscar todas as conexões
possíveis. Todas as conexões possíveis é importante a gente buscar. Antes de eu dar o exemplo aqui sobre esse ponto, eu queria relembrar que as dúvidas a gente pode mandar pelo chat, tá? Ao final da minha fala, eu vou postar e a gente pode conversar um pouquinho sobre cada um desses pontos, conversar, dialogar, perguntar, discordar, tá certo? Mas vou voltar aqui a esse ponto central, que é compreender que os acontecimentos estão conectados em algum nível. Alguns muito fortemente conectados. Eu coloquei aqui uma conexão muito forte. Esse camarada aqui sentado no cavalo é a representação do Napoleão. Né? E aqui é a chegada da família real portuguesa no Brasil. Então existe uma conexão muito forte entre esses dois acontecimentos. Tá? A disputa de Napoleão, o bloqueio continental, que aconteceu lá na Europa, e a chegada, a vinda da família real para o Brasil. Mas, por exemplo, existe também uma outra conexão entre um prédio que a gente tem lá no Pelourinho, muito bonito, aqui no Pelourinho de Salvador, que é o prédio da Faculdade de Medicina, e este evento. É uma conexão forte? É uma conexão? É. É tão forte como essa primeira que eu acabei de colocar? Não. É uma conexão um pouco mais fraca. Então, é importante a gente levar nossos filhos a compreender que os eventos históricos, todos estão intimamente conectados. Uns de forma forte, formando um nó muito aparente, onde basta a gente ler um pouquinho que a gente consegue conectar, e outros que a gente vai precisar de um pouco mais de sensibilidade, né, e de um pensamento treinado para buscar estas conexões, vai possibilitar a gente encontrar. Né? Então, em que medida a gente tem possibilitado nossos filhos, nossos alunos, a estabelecer essas conexões? A gente pode começar novamente com coisas muito simples, falando de novo da nossa própria vida. Né? Falando dos empregos que a gente teve, o que a gente fez ao longo da nossa história, e pedir que nossos filhos conectem com outros eventos macro que eles conhecem. Né? E eu penso que a gente precisa levar nossos filhos a buscar estas conexões. Né? Para que eles trabalhem, por exemplo, com a Bíblia, a gente pode começar a fazer conexões fortemente. Né? Houve uma época em que o povo judeu se dispersou pelo mundo inteiro. Esse fato histórico tem um exemplo, tem uma conexão muito forte com outro fato histórico também muito importante, né? E com um fortalecimento cada vez maior e com a quantidade de poder que um dos impérios daquele tempo começou a disseminar, né? A crescer. Então, tem uma conexão muito grande esses dois eventos. Tá? Então, é importante a gente buscar, por exemplo, a tomada, né, os interesses dos muçulmanos, né? E, por exemplo, as grandes navegações. Voltando, o exemplo que eu dei porque travou. Se a gente for estudar, por exemplo, a história do Islã, o Maomé, lá atrás, a gente vai encontrar uma conexão, por exemplo, com as grandes navegações. Contudo, não é uma conexão tão forte, vai requerer um pouco mais de sensibilidade, né? Da gente provocar e ver qual é a conexão que tem. De primeira aqui, eu me lembro de algumas. Por exemplo, o Islã pregava a expansão, né, da sua religião. Em um dado momento, eles tinham a cidade de Constantinopla como uma cidade muito importante. Um dos grupos do Islã começou a se fortalecer em impérios, em nações, e um deles tomaram esta importante cidade que ligava Oriente e Ocidente, que era uma importante rota comercial. Né? Então, repara como uma coisa está conectada com a outra, mas que requer sensibilidade para a gente perceber estas conexões. Uma boa, eu sempre tenho usado exemplos de conteúdos. Isso não significa dizer que você precisa sair agora e meu filho não sabe nada sobre o Islã. Então vamos estudar o Islã aqui, que é importante. Então meu filho não sabe nada sobre Constantinopla. Não, a gente pode começar por qualquer assunto, não tem problema. Tá certo? Mas o mais importante é a gente perceber se nossos filhos, ou a gente mesmo que está estudando, nossos alunos,
né, estão compreendendo que os acontecimentos estão conectados em algum nível, né, e que muitas vezes essa conexão é forte, aparente, e outras vezes é importante um pouco mais de sensibilidade para a gente buscar essa conexão. Reparem que isso não é até difícil a gente colocar isso numa escala de 0 a 10, né, dar nota para isso. Porque uns fazem em alguns momentos. Então, assim, eu gostaria que vocês pensassem assim, o quanto que meu filho faz isso? Né? Então, quanto mais seu filho fizer isso, seu aluno fizer isso, melhor. Quanto menos ele fizer, mais a gente precisa trabalhar essa sensibilidade para perceber estas conexões. Ok? Já estamos terminando. Logo, logo vou passar para as perguntas. Mas ainda tem mais duas coisinhas para a gente tratar. Compreender e saber como dividir o tempo. A gente está falando de história, a gente está falando de tempo. E aí eu estou falando de períodos, épocas, eras, né? Na história oficial a gente tem algumas aqui. A pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Contemporânea. Esse aqui, eu não gosto de dizer que nada é obrigatório não, tá, gente? Até porque isso aqui foi alguém construiu. E a gente pode levar nossos filhos, nossos alunos a construir um outro, baseado em outras coisas. Mas esse aqui é importante a gente, pelo menos, saber. Tá? Saber como os historiadores oficiais dividiram o tempo, dividiram a história, e, ao mesmo tempo, perceber se nossos filhos, nossos alunos, conseguem dividir o tempo, né, em períodos, épocas ou eras. Tá? Se eles sabem fazer isso. E fazer isso em qual sentido? Primeiro, no nosso próprio fluxo do tempo de nossa família. Seu filho consegue fazer isso? Dividir, por exemplo, em 4 partes a história da vida de vocês, a história da vida dos pais, a história da vida deles, por exemplo. Eu, de cabeça, agora eu poderia dividir minha vida em algumas épocas. Primeira época, por exemplo, posso utilizar como critério os lugares em que morei. Então, existiu a época Piripiri 1, que durou até aproximadamente os 6 anos de idade. Existiu a época Boca do Rio, que durou dos 6 anos a aproximadamente os 10 anos. Depois surgiu Piripiri 2, que foi dos 10 anos a aproximadamente os 17 anos. Após isso surgiu a época Cajazeiras 1, que foi o primeiro momento em que eu morei em Cajazeiras, né? Embora a época Piripiri 2 era mesclada com a época Cajazeiras, tá bom? Depois surgiu a época Boca da Mata, que era próxima a Cajazeiras, então eu poderia colocar numa época só. Posteriormente surgiu a época Cabula 6, depois surgiu a época Barbalho. Barbalho 1 e Barbalho 2. Então eu poderia dividir a minha vida com base nos lugares onde eu morei, nessas épocas. E aí, a partir dessa divisão do tempo e dizendo, e narrando, estabelecendo a narrativa do que aconteceu em cada momento, em cada período. Tá? E aí eu coloquei alguns exemplos, conhecer o seu próprio fluxo e o fluxo de tempo da sua família. Vou colocar aqui novamente, só para a gente ver o último. E também conhecer o fluxo de tempo da sua localidade, do seu bairro, da sua cidade, do seu estado, do seu país, do continente e do mundo. Né? Então, repara que isso são coisas acumulativas. Né? Eu prefiro que a gente comece da nossa família, da gente mesmo, depois passe para a nossa família, depois a gente começa a discutir o bairro, nossa cidade, nosso estado, nosso país, nosso continente, nosso mundo. Como também a nossa comunidade. Né? Nossos filhos sabem fazer isso? Periodizar. Então, periodizar é uma habilidade muito importante para a gente construir também com os nossos filhos e com nossos alunos. Tá bom? Esse foi o último ponto. Nosso último slide é a tela fim. E aí eu vou ficar aberto às perguntas, os comentários, a quem quiser comentar algumas coisas. Eu tenho alguns aqui, eu vou colocar no site ou no vídeo, tá? E depois, quem quiser, pode retornar
E aí a gente dá mais uns 5 minutos para a gente poder, quem quiser elaborar questionamentos, comentários. E logo depois a gente encerra o nosso vídeo, tá bom? Eu tenho alguns comentários, vou colocar aqui alguns, né? Vou colocar alguns de boa noite aqui para quem estava. Só para vocês visualizarem, verem aqui quem que apareceu. Alguns dizendo que travou. Fátima. Cadê Samuel e Lucas? Mari, Pedro, Pedrão. E aqui eu tenho uma questão, né? A professora Suza Maria colocou aqui uma questão. Sempre os professores gostam de fazer pergunta. Eu quero pergunta dos pais e dos outros que estão nos ouvindo. O que falar para as crianças perceberem as contradições das narrativas? Isso é muito legal. Né? Primeiro, eu acho importante vocês dizerem para os filhos de vocês que nem papai nem mamãe estão mentindo, tá? Os pequenininhos. Mas vocês podem constar a história do nascimento deles, o pai conta e a mãe conta. Vocês vão perceber que são histórias totalmente, muitas vezes, diferentes. Né? E não tem mentira. Mas o pai vai contar da perspectiva do pai e a mãe vai contar da perspectiva da mãe. O pai vai contar, diz, olha, eu estava nervoso, angustiado, eu estava preocupado porque tinha minha mulher e meu filho lá dentro, e tinha você lá dentro, então eu estava nervoso, eu não sabia em quem eu ficava mais preocupado. E a mãe diz assim, olha, eu não estava nem aí para seu pai, eu estava preocupado com você. Disse, pai, você não vai ouvir o pai na história, porque a mãe estava, naquele momento, focada no filho. Né? Olha que coisa interessante aí. Contando a história do parto, de como a criança nasceu, você pode mostrar a ela como existem diferentes narrativas, né, de um mesmo fato histórico. Então, o exemplo mais prático, mais simples que me ocorre aqui para apresentar essa questão das narrativas é exatamente isso, tá? Robson Galvão, na verdade, Gabriel, colocou um comentário aqui, eu queria ler. Além de que eventos históricos podem influenciar a formação de novos, eu acho que é uma complementação, uma influência de algum modo, acontecimento, como o senhor citou sobre Napoleão no Brasil, ok. Né? O que Gabriel está falando aqui? Ele truncou um pouco, mas eu penso que o que o Gabriel está falando aqui é exatamente do link entre os acontecimentos, né? E as conexões entre os diferentes acontecimentos, onde um acontecimento leva a outro, né? E assim por diante. Então, os acontecimentos históricos são ciclos. Eu estou aqui hoje porque um dia meu avô, passeando lá pela Paraíba, conheceu minha avó. Se eu não tivesse conhecido minha avó, minha mãe não teria nascido, consequentemente, eu não estaria aqui. Né? Então, somente com a família da gente a gente pode mostrar aí essa conexão entre os eventos. Né? E aí me ocorreu também um outro exemplo muito simples para trabalhar com os pequenos. Faz a árvore da família. E aí a criança vai perceber, olha que legal. A criança mesmo vai perceber, minha mãe, se meu avô não existisse, o que é que aconteceria? Né? Então são exemplos simples, mas que eu penso que podem contribuir aí com essas duas questões que a professora Suza colocou e outra como o Gabriel também colocou. Rita e Jairo perguntaram aqui, como levar o filho a entender e a utilizar as fontes históricas? A entender, Jairo e Rita, é muito simples. Primeiro, é compreender que tudo que a gente produz do ponto de vista de povo, de civilização, é uma fonte histórica, né? Principalmente para o futuro. Tá? Então, desde as narrativas, as histórias que a gente conta, até os objetos que a gente usa, que a gente constrói e que a gente produz. Então, essa é a primeira coisa. Tá? Eu penso que entender o que é uma fonte histórica é muito, muito fácil. Utilizar é que requer prática. Então, eu penso que vocês podem fazer isso de forma também muito simples, começando com os utensílios que vocês têm em casa. Pode brincar aí de Sherlock Holmes. Coloca um conjunto de utensílios lá que você tinha quando você era novinha, mostra seu filho e começa a fazer pergunta. Meu filho, como é que você interpreta isso? Você acha que sua mãe usava isso para quê? Né? Então, eu fico imaginando lá uma passadeira, um míssil, um ferro de passar no cabelo, né? E... que mais? Mosquiteiro
e mais um monte de coisa que a gente tinha no passado e que hoje as crianças não têm mais, né? Uma máquina fotográfica de filme, e aí você coloca em cima da mesa e começa a perguntar a ele como é que ele acha que a partir daqueles objetos que estão ali em cima da mesa, como é que ele descreveria a vida, né? E para que aqueles objetos serviam, e como é que as pessoas interagiam com aqueles objetos, né? No tempo em que esses objetos foram úteis, tá? Então, repara que eu estou pegando situações do cotidiano, exatamente para que para aqueles que gostam de história, se encantem mais ainda. E para aqueles que não gostam de ler, né, ou não gostam de história, compreendam que estudar história não é só ler uma infinidade de histórias contadas por outras pessoas, mas também saber interpretar os fenômenos, né, saber interpretar os tempos, os momentos, as culturas, os modos de viver de determinado povo, de determinada civilização. Tá? Fotografias, né? Ver como o povo se vestia. As fotografias, né? Eu acho que surgiu esse exemplo aqui das fotografias. Então imagina aí a questão das fotografias, né? Você pegar lá uma fotografia antiga e diz, daqui, meu filho. Aí seu filho vai olhar, meu pai, que sunguete é essa que você ia para a praia? Né? E aí interpretar aquilo. Hoje as sungas, por incrível que pareça, são mais comportadas do que as sungas de 20, 30 anos atrás. Para aqueles que têm pai aí na faixa dos 30, 40, pergunta se seu pai nunca usou uma sunga a um dedo, tá? Eles saberão o que é. Só para a gente brincar um pouquinho, tá bom? Então, as fotografias. A gente tem as cartas, os bilhetes que vocês receberam, né? Alguns guardaram aí mensagem de amor uns dos outros. Pega isso, desenterra e começa a trabalhar isso com os filhos de vocês, né? Com os alunos de vocês, tá bom? Gente, a gente já está chegando em 1 hora de live. Vou dar só mais um tempinho para ver se a gente tem mais alguma pergunta, algum comentário. Caso contrário, a gente vai finalizar por aqui. E que o nosso diálogo permaneça. Espero que vocês tenham gostado do assunto hoje, do tema de hoje. Repara que, novamente, eu estou frisando isso bastante, a questão de não dizer, olha, é importante que seu filho... Poderia começar uma live como essa, dizendo assim, olha, primeira coisa que seu filho precisa estudar é a história do Brasil, depois a história da Bahia, depois a história do continente americano, depois a história da Europa. Mas eu não fiz isso. A gente concentrou num conjunto de habilidades que é importante que a gente observe, seja com qual assunto histórico for. Né? E a gente pode começar de qualquer modo. Semana passada, meu filho estava aqui lendo, eu acho que eu contei essa história para vocês, não sei, mas ele pegou um livro muito bonito, incrível livro, né? Eu não li ainda, vai ficar do rol dos livros que eu não vou ler, onde é algo que ele vai ter só com a mãe, mas ele pegou o livro e começou a ler pelo fim. E eu, de forma estúpida, o interrompi e disse, meu filho, você vai começar esse livro pelo fim? Ele disse, meu pai, é por aqui que me interessa. E por que ele foi pelo fim? Porque ele queria saber se a história terminava bem. Né? Essa história é uma história bonita, para ver se valia a pena terminar de ler a história. Então, não importa sobre qual assunto o seu filho começa a estudar. O importante é que a gente mantenha um foco nesse conjunto de habilidades que a gente acabou de colocar. Tá bom? Então, esse é um vídeo, não é fechado, é aberto. Aqueles que quiserem comentar, acrescentar, dizer, Jaime, faltou isso, faltou aquilo, eu acho que esse ponto poderia ser melhor abordado. Então, será que essa não seria uma habilidade específica para a gente também trabalhar em história? Por favor, acrescentem. Né? Eu não sou o dono da verdade, apenas um professor, pedagogo, agora psicopedagogo, tá bom? Mestre em educação, e alguém que já viveu um pouquinho e que tem refletido sobre essa temática já há algum tempo. Tá certo? Um grande abraço a todos e até a próxima live.